Olá e bem-vindos ao podcast Unidos por Peniche, um espaço onde identificamos o presente e projetamos o futuro da nossa terra. Eu sou o Ângelo Marques e hoje tenho o especial prazer de conversar com alguém que é uma referência da comunidade no nosso concelho e que tem dedicado a sua vida à educação, ao serviço público e à nossa comunidade. Falo-vos, obviamente, de Joaquim Raul Farto, o nosso presidente da Assembleia Municipal. Professor de formação e decoração, o Joaquim Raul teve um papel ativo no Ministério da Educação. Dirigiu instituições de ensino e tem um pensamento profundo sobre o sistema educativo. Neste episódio vamos falar sobre educação, desporto e juventude, áreas essenciais a um desenvolvimento sustentável, mas também saudável da nossa comunidade. Muito obrigado por estares connosco, Joaquim. Antes de iniciarmos a nossa conversa, deixa-me recuperar aquilo que referi em 2021, a quando da apresentação da tua candidatura à presidência da Assembleia Municipal. E passo a ler para ser factual. Hoje é um dia importante para mim enquanto candidato a presidente da Câmara Municipal de Peniche, pois tenho a perfeita noção que estou a apresentar um candidato que não só engrandece a nossa candidatura, mas também o Concelho de Peniche e os seus habitantes. Portanto, foi esta a sinalização que eu fiz em 2021 e queria hoje, já em 2025, não só agradecer-te toda a competência, todo o teu trabalho e toda a dedicação enquanto Presidente da Assembleia Municipal, mas também agradecer-te por estares disponível para continuar a contribuir para o desenvolvimento do Concelho de Peniche e, portanto, Joaquim, muito obrigado. E agora sim, vamos à conversa. Joaquim, professor, dirigente, político local, sempre com uma intervenção muito ativa do ponto de vista associativo e também da cidadania. Como é que olhas para o teu percurso e o que te mantém motivado a continuar a contribuir para o concelho e para o desenvolvimento das condições de vida das nossas populações? Olá, agradeço muito o convite para participar neste podcast e, inclusivamente, poder contribuir, ajudar um pouco portanto, ao esclarecimento daquilo que são áreas da atividade humana e que são essenciais para a nossa comunidade de Peniche. Dizer, portanto, em primeiro lugar, agradeço também naturalmente as palavras, que são sempre Sentidas. sempre um bocadinho exageradas, mas naturalmente que nós aceitamos e que eu particularmente aceito com alguma humildade, naturalmente. O meu percurso foi um percurso sempre de serviço, um percurso de missão. Nós temos que entender estas questões relacionadas com a nossa atividade, quer de natureza profissional, quer com natureza social, comunitária, com o espírito de missão, com o espírito de serviço. Eu sempre pautei a minha atividade profissional exatamente por essa via. Naturalmente, surgi na gestão e na administração e direção de estabelecimentos escolares do ensino público e do ensino privado, assim como as minhas passagens pelo Ministério da Educação, nomeadamente na administração regional de educação, como um serviço que iria prestar, portanto, à comunidade, neste caso particular, portanto, a toda a comunidade do Oeste, naquilo que diz respeito à minha intervenção no âmbito do Ministério da Educação. É assim que eu entendo, portanto, participando, não para fazer melhor, porque em democracia
as coisas não funcionam para se fazer melhor, mas sim para acrescentar mais valia, portanto, mais valor. Portanto, eu sempre entendi que não, quando assumi cargos de responsabilidade, aliás, como agora na Assembleia Municipal, que não se trata de tentar ir fazer melhor com aquilo, do que aquilo que os meus colegas anteriores, os outros autarcas anteriores fizeram. Não, é continuar o contributo que eles deram, portanto, a cooperação, a sua participação, valorizar, dignificar, inclusivamente o funcionamento das instituições. Foi sempre por aí que me pautei. E sempre entendi que, como diria um pouco o pensamento aristotélico, portanto, Aristóteles dizia que os grandes projetos nós conseguimos através da participação de todos, com pequenos esforços, mas com a participação de todos. E nunca o contrário, ou seja, grandes esforços só de uma ou duas pessoas. Portanto, o meu contributo foi sempre um contributo muito pequeno, um contributo de colaboração, de cooperação, porque só assim eu entendo a minha própria motivação para participar na construção das coisas públicas, através da minha vontade de participar, da minha vontade de ajudar e da minha própria vontade de estimular junto de todos a cidadania ativa e a participação. Sem ela não temos democracia. Muito bem. Diria que é um esforço colaborativo e nesse esforço colaborativo, obviamente, que a educação continua a ser para ti o ponto de partida para muitas das transformações e melhorias que o nosso Conselho ambiciona. Concordas, Joaquim? Sim, naturalmente. A educação é a base quase que do desenvolvimento. A educação e a formação. Quanto mais educação, quanto mais formação, melhores cidadãos teremos, melhor cidadania, mais participação teremos na comunidade e muito mais fácil será o desenvolvimento das próprias comunidades. É fundamental que se pense de uma forma estruturada as questões relacionadas com a educação no nosso território. Temo-lo feito, tanto a educação no Concelho de Peniche, nomeadamente, tem feito um percurso bastante positivo, mas é importante nós não esquecermos, portanto, que é necessário dar continuidade, sermos sistemáticos e estar permanentemente a monitorizar as questões relacionadas com, nomeadamente com aquilo que diz respeito à qualidade e à quantidade dos nossos equipamentos educativos. Muito bem. Na tua opinião, que medidas concretas fazem mesmo a diferença na vida dos alunos e das suas famílias? Bom, nós podemos, de facto, há um conjunto de fatores que intervêm diretamente portanto, nessa questão, no combate às desigualdades entre os alunos. Mas há um aspecto que é fundamental e é essencial. Era há 20 anos atrás, era há 10 e continua a ser muito atual, que é a questão da educação pré-escolar. Ok. A questão da educação pré-escolar é essencial. A qualidade e a quantidade de equipamentos que nós poderemos ter na denominada educação pré-escolar. Os primeiros 6 anos de vida são anos fundamentais no desenvolvimento das nossas crianças, na formação, na constituição da sua própria personalidade, no desenvolvimento do seu conhecimento, da sua relação com os outros, da sua relação com o mundo, da sua
da própria organização do mundo do trabalho, da distribuição de tarefas, da responsabilização da distribuição, digamos, de responsabilidades. Tudo isto são, de facto, valores e princípios que são desenvolvidos nos primeiros 6 anos de vida. E ao não darmos oportunidade a todas as crianças a possibilidade de poderem frequentar a educação pré-escolar, nós estamos, de facto, a limitar o acesso à igualdade de oportunidades de algumas crianças. Portanto, daí a imprescindibilidade da melhoria e da qualidade dos equipamentos de educação pré-escolar que nós devemos ter. Nós devemos caminhar um pouco nesse sentido. Naturalmente, nesta área, é no apoio às famílias, o denominado Serviço de Apoio às Famílias, os SAFs, conhecidos por SAFs, assim como, mais tarde, nas atividades de complemento curricular também de colaboração com as escolas, tanto também de atividades de apoio quer ao desenvolvimento curricular dos nossos alunos, quer inclusivamente de apoio à própria família, portanto promovendo um conjunto de atividades de natureza extracurricular. Portanto, são também fatores que contribuem muito para, digamos, a igualdade de oportunidades e para evitar as diferenças de oportunidades de acesso de acesso portanto, à educação, ao ensino, àquela que nós temos direito. Joaquim, se me permites, e agradecendo teres sido tão descritivo, permite-me perguntar para perceber se validas o que eu vou afirmar. O aumentar e melhorar a rede do pré-escolar no concelho de Peniche, seja o pré-escolar enquanto serviço público, seja o pré-escolar em articulação com entidades, as denominadas entidades do terceiro setor, dirias que seria a forma mais efetiva de garantir o combate às desigualdades, ou, dizendo de outra forma, que tu falaste com uma referência que eu penso ainda ser mais precisa, que é, digamos, garantir a igualdade de oportunidades para todos. Dirias que esta melhoria e este aumentar da rede do pré-escolar teria uma efetividade enorme naquilo que são os primeiros anos, digamos, escolares das nossas crianças. É isto, Joaquim? Exatamente. É importante que não se perca, portanto, como objetivo essencial na educação, normalmente naquilo que diz respeito à carta educativa, a melhoria da qualidade dos nossos equipamentos da educação pré-escolar, não só dos equipamentos, naturalmente, dos equipamentos educativos em geral, mas em particular naquilo que são os anos essenciais da escolaridade. Que vai permitir que o aluno tenha um desenvolvimento melhor nos anos que seguem. Exatamente. Quanto melhores equipamentos nós tivermos ao alcance das nossas crianças, portanto, muito melhor será o sucesso educativo dessas mesmas crianças no futuro. Isto é verdade para a educação pré-escolar, naturalmente, os primeiros 6 anos de vida, como é extensível até o primeiro ciclo e naturalmente, por os anos vindouros. Daí a razão pela qual nós, em termos de carta educativa, nós devemos ter muito cuidado, de facto, com o sublinhar dos pontos críticos nesta área. Nós temos uma carta educativa que é muito recente. Joaquim, se me permitires, eu até aproveitava o facto de estares a referir a questão da carta educativa para sinalizar com inteira justiça que foi com uma intervenção direta da vereadora Ana Batalha procedeu o município de Peniche à revisão da carta educativa
aprovada em Assembleia Municipal de 24 de março de 2023, a Assembleia Municipal essa foi presidida por ti, muito bem, com pronúncia favorável do Ministério da Educação de 7 de fevereiro de 2023. E que, sendo um importante instrumento que permite a oportunidade para uma reflexão crítica sobre diferentes variáveis que influenciam o funcionamento do sistema educativo, cá está, seja na adaptação da rede educativa, seja na própria organização do território, porque novos equipamentos escolares vão ter uma intervenção direta naquilo que é a organização do território. E também referir, Joaquim, muito importante, foi criada também em finais de 2021 e início de 2022, foi também criada a Divisão de Educação para fazer face às várias competências do município em matéria de educação. Pergunta relacionada com esta questão. Acreditas que podemos transformar Peniche numa verdadeira comunidade educadora, onde as escolas, os professores, os conselhos diretivos, as associações, as famílias, obviamente com o foco nos alunos, e as próprias autarquias trabalhando em rede naquilo que tu chamaste muito bem, naquilo que é, digamos, a colaboração e aquilo que é um processo colaborativo constante, achas que conseguimos fazer essa transformação no nosso concelho? Pelo menos ambicionamos essa transformação. Exatamente. Portanto, pelo menos ambicionar já é uma boa parte de um processo. É o princípio. É um processo que não é absolutamente nada fácil, naturalmente é difícil. É um processo, portanto, moroso, que exige alguma cultura de gestão e de participação. Até de compromisso, diria, Joaquim. Exatamente, e até de compromisso, exatamente. Mas é um processo, mas não é por ser difícil que nós não devemos ousar. É exatamente porque não usamos que as coisas se tornam difíceis. Portanto, é um processo que deve ter o seu início, e que deve ser algo naturalmente por parte da autarquia, como penso que já se foram dados alguns passos nesse sentido. A tendência é sempre que a autarquia seja, portanto, digamos, um interventor muito, tanto de organizador, portanto, com potencial de organização. Nós queremos mais do que isso por parte da autarquia. Acho que a autarquia deve ter aqui um papel muito mais interpelativo, muito mais criativo, muito mais de promotor, portanto, de uma coordenação, por exemplo, de projetos. Faz sentido a criação, por exemplo, de um projeto educativo de concelho, que é algo que não é difícil. Nós temos um território, naturalmente, tanto as diferentes comunidades, da Autoguia, de Ferrel, de Peniche, da Befarda, etc. Portanto, são comunidades diferentes, têm projetos diferentes. O projeto educativo da Autoguia da Baleia é um projeto adequado ao seu próprio território. O projeto do agrupamento de escolas Dom Luís da Taída é um projeto naturalmente portanto, enraizado, aurido no seu próprio território, na sua própria comunidade. Assim, Serra del Rei com as suas especificidades também. Serra del Rei com as suas especificidades. Mas é possível aglutinar, portanto, todos os esforços, tanto todos estes projetos que as escolas têm à volta de um único projeto e um único objetivo. Portanto, ou seja, é possível uma cidade ser educada e ao mesmo tempo uma cidade educadora, uma comunidade educadora. E nós só conseguimos alcançar isto quando todas as nossas crianças, quando todos os nossos jovens forem o resultado da participação de todos. É isto que deve ser verdadeiramente uma comunidade educadora, aquilo que são portanto, um projeto, o projeto Cidade Educadora, tem os seus fundamentos exatamente nesta ideia de que a criança, o jovem, deve ser um produto educativo e formativo resultante da intervenção de todos, dos clubes, das associações, dos pais, da escola naturalmente,
do próprio tecido empresarial, do próprio tecido industrial. E é aqui que entra, de facto, digamos, a ação aglutinadora, a ação criativa da própria autarquia. Diz-me uma coisa, Joaquim. Conjugar tudo num só projeto. Consideras com certeza um bom exemplo e uma boa prática aquilo que foi nos últimos anos também a organização das jornadas educativas e daquilo que foi o acolhimento ao professor no início do ano letivo. Ou seja, há muito a fazer e obviamente naquela função, naquela missão que tu bem exemplificaste no início da nossa conversa, que foi um autarca que vem a seguir, vem obviamente para acrescentar, mas também sempre com respeito pelo aquilo que os autarcas que estiveram antes de nós fizeram. E, portanto, obviamente, tu reconhecendes que estas questões, como aquilo que foi a revisão da Carta Educativa, a implementação das jornadas educativas, o acolhimento ao professor no início de cada ano letivo, são boas práticas e que vai, obviamente, permitir a quem agora liderar os destinos do nosso Conselho, agarrando nisto que já foi feito, caminhar então para esse serviço de excelência também na área da educação. É isto um pouco, não é, Joaquim? Exato. Não é um pouco, eu acho que... É exatamente isso. Portanto, o conhecimento faz-se com o acréscimo do conhecimento de outros. Portanto, não vale a pena nós fazermos... Há sempre digamos, um background de partida. E nós não podemos fazer tábua rasa dos backgrounds anteriores. Portanto, há percursos e nós não podemos, digamos, eliminar esses percursos, nem devemos eliminar as pontes, né? Nós muitas vezes temos a necessidade. Há quem, enfim, advogue a ideia de que muitas vezes é necessário destruir as pontes, isto é, destruir tudo e começar de princípio. Eu acho que é uma ideia errada. Nós temos muita coisa boa construída, ou constroem-se muitas coisas boas nas comunidades, nós devemos acrescentar com o nosso próprio valor, portanto, partindo daquilo que já está feito. E penso que Peniche tem coisas muitíssimo boas e aquilo que nos falta é dar continuidade e dar ênfase e sistematização e essencialmente uma coisa que nós temos que fazer, que é criar cultura de projeto, cultura do funcionamento de instituições e das nossas próprias relações, portanto, e dos níveis de participação. Nós temos muita dificuldade, muitas vezes, em fazer com que as pessoas participem, com que as pessoas apareçam, e isso muitas vezes leva-nos a desistir das coisas. Não? Mas nós temos que criar sistematização. Temos que ser resilientes, não é? Resilientes, resistentes e com método, criar essencialmente estratégias de metodologias do funcionamento das instituições. E é isso às vezes que nos falta um pouco. E nós não podemos ter... é como a questão de... Às vezes perguntamos porque é que os jovens não participam tanto na atividade cívica, na atividade política, ou noutras coisas. É assim, nós não podemos ter uma política de solavancos com a juventude, por exemplo. Então, Joaquim, Já vais... vou agarrar esse tema e até para sinalizar também uma das nossas propostas que tem a ver com a criação do orçamento participativo jovem. Orçamento municipal participativo jovem. Acreditas que os jovens estão dispostos a participar mais ativamente na vida do Conselho? Aliás, recordo-me agora que foste tu, enquanto Presidente da Assembleia Municipal, que também implementaste aquilo que é a Assembleia Municipal Jovem e com ganhos de causa consideráveis para os nossos jovens. Tu também foste dirigente do Corpo Nacional de Escuteiros e és um conhecedor profundo daquilo que é a generosidade
dos jovens. Como podemos educá-los melhor e garantir que o que se faz é com eles, mas é sobretudo para eles. E, portanto, gostaria que também pudesses debruçar sobre esta questão da participação ativa na vida do nosso Conselho, dos nossos jovens. Porque esta teoria que os nossos jovens não se preocupam e não querem participar e que não têm ideias, é uma teoria completamente gasta e é uma teoria falsa. Porque os jovens motivados e os jovens, quando sabem que fazem parte dos projetos, mas fazem parte de uma forma em que são consequentes, em que as ideias deles vão para a frente, eles participam. Não achas, Joaquim? Sem dúvida absolutamente nenhuma. Eu há pouco estava exatamente a tentar agarrar neste ponto e aproveito esta oportunidade para dizer que, pronto, e como já tinha dito anteriormente, nós temos que criar, digamos, metodologias e promover as metodologias de participação, neste caso concreto da juventude. E eu dizia também que nós não podemos ter uma política de solavancos, ou seja, há anos em que nós nos lembramos dos jovens e no ano seguinte nós esquecemos dos jovens. Há muitas vezes projetos nos quais nós nos lembramos dos jovens e depois há outros projetos que são até da esfera da motivacional dos jovens e não os chamamos para isso. Da experiência que eu tenho de trabalho com jovens, essencialmente com alunos, pronto, com alunos das escolas, das diferentes escolas, é sempre que houve necessidade de chamar os jovens, eles disseram sempre: estou cá, estamos presentes para participar. Nunca tive, digamos, a sensação de que estavam portanto, por força ou de contravontade, estão sempre. Se nós os estimularmos a sua participação, eles naturalmente aparecem e comparecem e participam ativamente. Nós de facto temos um excelente exemplo que tivemos ao longo destes 3 anos últimos, que foi a Assembleia Municipal Jovem, que é uma criação, naturalmente, não é do Presidente da Assembleia Municipal, Essa tua contraparte. Naturalmente tive a minha responsabilidade, mas é uma responsabilidade quer do Sr. Presidente da Câmara também, naturalmente, e quer do setor da educação da Câmara Municipal, quer dos meus próprios colegas da Assembleia Municipal. Não, e acho que estás a colocar bem, ou seja, é um mérito partilhado nesta iniciativa. Exatamente. Portanto, e aquilo que nós, de facto, devemos fazer é consolidar as rotinas. Portanto, tem-se feito muita coisa. O setor da juventude tem feito, de facto, muita coisa, ao que parece, pelo menos não é aquilo que diz respeito aos programas de âmbito nacional, portanto, nós temos. Mas eu penso que ainda há muita coisa também para aprofundar fazer, também o Conselho Municipal da Juventude. Aprofundar exatamente os Conselhos Municipais. Portanto, por isso é que eu digo, portanto, é fundamental que se consolidem as rotinas. E metodologias, não é? E as metodologias. Porque nós fazemos este ano uma coisa, para o ano fazemos outra, e este ano chamamos os jovens, para o ano há jovens, isto acaba por... Temos de fazer com que os jovens acreditem. Exatamente. Ora, a Assembleia Municipal Jovem, se nós temos realizado um ano e no ano seguinte não tivesse funcionado com os sacrifícios inerentes, enfim, por parte dos jovens e dos professores nesta atividade, portanto, no ano seguinte isto morria. Portanto, é importante que se consolide, que se crie a cultura, independentemente de quem estiver na Assembleia. Eu estou convicto de que a Assembleia Municipal Jovem veio para ficar. E isso é que é importante. E é exatamente esses mecanismos, digamos, de natureza estratégica que nós devemos, de facto, implementar. Porque, caso contrário, as coisas morrem. Portanto, é um bocado a falsa ideia de que os jovens não participam.
Eu não tenho, de facto, essa ideia, como já disse anteriormente. Participam sempre que são chamados a fazê-lo. E agora, a autarquia tem que ter um papel promotor dessas tais metodologias de participação, tem que criar os espaços, e há tanta coisa, desde as atividades de natureza ocupacional, desde o desenvolvimento de atividades da cultura física, que não estão devidamente divulgadas, por exemplo, no Conselho, e nós temos um Conselho que até poderíamos chamar quase que a capital do desporto. Nós não nos podemos esquecer que o triatlo nasceu em Peniche. E vou falar nisso também, Joaquim. Nós não podemos esquecer que o badminton também teve fortes raízes e nasceu em Peniche pela mão do nosso malogrado professor João Nuno Belo. Portanto, há um conjunto de atividades de natureza da atividade da cultura física que dizem muito a Peniche, portanto, até como a própria corrida. Portanto, é muito agradável nós passearmos em Peniche e ver gente a correr, gente a praticar a sua atividade física. Agora, nós temos que, de facto, promover o desenvolvimento dessas mesmas atividades. Nós não temos que substituir os clubes e as associações. Nós temos que cooperar, colaborar e promover. Então, Joaquim, permite-me aqui afirmar também aquilo que também é um pouco da minha experiência. Eu estava a ouvir-te com muita atenção e estava mesmo a dar-te razão nesta questão em concreto, que é a descontinuidade de projetos é a pior coisa que pode existir, porque isso tem o efeito mesmo nocivo nas comunidades. E isso que estavas a dizer que a Assembleia Municipal Jovem veio para ficar, é mesmo isso. Veio e agora tem que haver uma continuidade. Porque se interrompêssemos, os jovens de facto iriam identificar essa interrupção como nós não estamos a acreditar neles. E, portanto, ficou bem patente a tua posição e é uma posição muito concordante com aquela que é a minha interpretação que faço também destas matérias. Deixa-me só pegar aqui, porque estavas a falar no desporto e muito bem, isso sabes bem, Joaquim, porque acompanhaste de perto, foste, enquanto Presidente da Assembleia Municipal, sempre convidado a estar e tiveste sempre a proatividade de estar presente. Sabes que em 2022, e após o período pandémico do Covid-19, na altura eu próprio tinha o ploro do desporto e da juventude, para além daquilo que foi o regresso da elite do Mundial do Surf a Peniche, com a etapa do Campeonato do Mundo de Surf. Tivemos também o regresso do triatlo às origens, cá está. Exato. Do triatlo Cidade de Peniche. Tivemos as provas regionais e as etapas nacionais de bodyboard e de surf. Tivemos, inclusivamente, provas nacionais de mini trampolim, de ginástica, de tiro ao arco em sala, que foi também uma modalidade, o campeonato de tiro ao arco em sala, e, obviamente, como podia deixar de ser, a corrida das fogueiras, a corrida das fogueirinhas, uma inovação, a corrida Fogueirinhas Kids, e aqui também com uma homenagem que fizemos em boa hora, ainda em vida, ao professor Nuno Belo, também termos a corrida das fogueiras ficará para sempre como a corrida das fogueiras professor Nuno Belo, e portanto que obviamente até esta oportunidade também para salientar a importância do professor Nuno Belo, não só no atletismo, na corrida das fogueiras, não só no triatlo, também no badminton, como falaste, tem muitas outras atividades e que tu acompanhaste, porque tu próprio, a tua formação de origem é em desporto, em educação física, e portanto tu sabes perfeitamente todo o desenvolvimento que Peniche teve e a intervenção do professor Nuno Belo nestas matérias. Tivemos também pela primeira vez, e aqui tenho que também destacar, e acho que foi um marco, tivemos pela primeira vez em Peniche as finais dos Campeonatos Nacionais de Desporto Escolar, iniciados em 2023, e com milhares de alunos e familiares, desde familiares, professores, técnicos, no nosso concelho. Tivemos no areal da Praia de Supertubos, em Molho Leste, foi mais propriamente em Molho Leste, aquilo que foi a festa final desse campeonato. Foi muito agradável, muito aprazível, e que te permitiu, que eu lembro-me bem, permitiu-te a ti reveres muitas pessoas com as quais trabalhaste e com quem desenvolveste muitos projetos, e deixa-me dizer também, foi muito agradável ver essas pessoas hoje com
responsabilidades elevadas a nível da educação e a nível do desporto escolar, reconhecerem em ti, de facto, uma referência nestas áreas e, portanto, obviamente estou-te a dizer isto porque me recordei mesmo de algumas conversas que tivemos com alguns deles, recordo-me perfeitamente quando tive as primeiras reuniões para articular esta questão naquilo que eram os serviços municipais da Câmara Municipal de Peniche, que vieram cá dirigentes, todos eles referenciaram o teu nome, aliás, tanto referenciaram que nós numa reunião, tanto eu como a vereadora Ana Batalha, fizemos questão que tivesses presente nessa reunião e vi realmente o relacionamento muito profícuo e até muito positivo que tinhas com todos eles. E, portanto, antes de colocar esta questão, e tu ainda há pouco referenciaste o excelente trabalho que, digamos, o Serviço da Juventude faz, e é verdade. Procedemos também na altura à criação do Serviço da Juventude, com a inauguração do espaço Ponte Jovem, na antiga Tesouraria das Finanças, que tem levado a cabo várias atividades, e cá está, programas de índole nacional e de âmbito nacional, que teve a ver com a articulação, sobretudo com o IPDJ, com outras entidades também, mas muito com o IPDJ, o Instituto Português de Desporto e Juventude, tem tido a possibilidade de ter financiamento para vários projetos de âmbito não só ambiental, mas também cultural, social e desportivo. E, portanto, esta referência e agora a pergunta. A prática desportiva tem um impacto enorme não só na saúde física, mas na coesão social. Na tua experiência, como é que o desporto pode ser mais do que competição? E agregado, obviamente, a esta pergunta, e como podemos garantir o acesso ao desporto para todas as idades e todas as condições sociais? Eu também agradeço muito essa questão e agradeço muito, digamos, a observação feita também relativamente ao meu papel no desporto escolar, em particular, naturalmente. Tive, de facto, grandes companheiros de caminho, desenvolvemos, de facto, grandes projetos no âmbito do desporto escolar, mas o trabalho só possível, de facto, com equipas, com trabalho de equipa, com trabalho de grupo, e nunca fui mais do que isso, um elemento do grupo que também, com aquele espírito de participação e de colaboração, e no sentido de dar um pequeno contributo naquilo que poderia e que entendia que poderia ser uma mais-valia, um destaque, um pormenor importante para o desenvolvimento da atividade do desporto escolar, especialmente na Zona Oeste, onde tive, digamos, um papel mais interventivo e, se quiserem, até criativo. De facto, o desporto representa pronto, um dos principais meios educativos e formativos tanto dos nossos cidadãos, com benéficas consequências ao nível da saúde, ao nível do bem-estar individual, ao nível do bem-estar social, ao nível do nosso equilíbrio mental. É de facto uma componente importantíssima no desenvolvimento, para o desenvolvimento integral dos nossos jovens, para o desenvolvimento, inclusivamente, tanto das áreas socioculturais, das nossas comunidades, e importantíssimo também hoje em dia no desenvolvimento até da própria atividade turística, como se começa, portanto, a comprovar. De facto, aquilo que nós temos que fazer enquanto autarcas, e a responsabilidade da autarquia aqui é exatamente promover os benefícios desta atividade física junto das nossas populações. Como disse já anteriormente, não necessitamos nos substituir aos clubes e às associações, mas temos que ajudar a promover e a sistematizar exatamente estas atividades, porque da
da prática da atividade física, nós temos consciência de que advêm para as nossas populações, para as nossas crianças, para os nossos jovens, exatamente estes benefícios que a atividade física nos propõe. Portanto, a nossa responsabilidade enquanto autarcas e enquanto autarquia é exatamente promover a atividade da cultura física. Nós podemos criar e nós devemos criar aquilo que deverá ser um plano do desenvolvimento desportivo municipal. Nós não sei que temos uma carta desportiva com não sei em que ponto da situação é que está, se está monitorizado ou não. Sei que temos o levantamento de todos os equipamentos de natureza desportiva do concelho, mas não temos efetivamente, com base nos equipamentos desportivos que temos, um plano de desenvolvimento desportivo. E isso é fundamental, nós sabermos quais são as áreas onde nós, ao nível até da educação pré-escolar, ao nível do primeiro ciclo, ao nível do segundo, terceiro e secundário, tanto ao nível digamos, da prática desportiva da nossa juventude, portanto, o que é que podemos e até onde devemos chegar. E depois, ao nível das associações e dos clubes, a questão da própria formação de dirigentes, a própria formação de treinadores, por exemplo, em estreita colaboração, naturalmente, com as instituições federativas, que são sempre importantes neste papel, mas que são fundamentais, naquilo que é a consolidação de um projeto de desenvolvimento desportivo numa comunidade. E nós necessitamos, de facto, nós temos muita gente a praticar desporto, felizmente, nós temos muitos clubes com grande animação, de grande animação desportiva, clubes e associações, mas não temos digamos, um norte. E há que criar esse norte. E nós só conseguimos criar esse norte com planeamento estratégico sobre aquilo que nós queremos para o concelho. Muitas vezes diz-se o seguinte, é como se diz da constituição dos grupos e das equipas de trabalho. E que se diz quando não se quer fazer nada, ou faz-se um projeto, ou faz-se um planeamento, ou cria-se um grupo de trabalho. É assim, quem o cria também o desfaz. Portanto, e o problema dos planos de desenvolvimento, tal como as cartas desportivas, como as cartas educativas, reside essencialmente numa questão, que é a sua própria monitorização. A sua própria monitorização. Aquilo que hoje é verdade, não é verdade daqui a 5 anos, nem daqui a 10, nem daqui a 15. Como o atual estado das coisas do nosso desenvolvimento esportivo local não tem nada a ver com aquilo que era há 10 anos, nem há 15, nem há 20. Portanto, os planos, os projetos servem exatamente para identificar as nossas capacidades e as nossas potencialidades. Nós sabemos que muitas vezes os projetos traduzem aquilo que são as expectativas e que muitas vezes as nossas capacidades não chegam às expectativas. Portanto, há um desequilíbrio nesta balança. É verdade em todos os nossos projetos. Quando não há dinheiro, as coisas funcionam desta forma. Portanto, nós temos, de facto, criamos sempre grandes expectativas. Com a história da carta educativa, a mesma coisa. Com a carta desportiva será a mesma coisa. Temos que monitorizar. Nós criamos sempre grandes expectativas, mas depois não temos capacidade de realização. Mas temos que contar com isso. Se houver projeto, não somos surpreendidos com esta realidade. Se houver projeto. Se não houver projeto, não somos confrontados com coisa nenhuma e as coisas vão ao sabor do vento e ao sabor da maré. Basicamente é isso. E a importância que o desporto tem, quer o desporto... A história do desporto de competição é um bocado
quase que mitológica. Portanto, muitas vezes nós nas escolas discutíamos esta questão do valor pedagógico da competição do desporto escolar ou não. É assim, eu entendo eu e naturalmente muitas pessoas, entendo muitos colegas meus da área da educação física e do desporto, eu entendo também da mesma forma. A competição é aquilo que o educador ou que cada um de nós quer que seja. Tanto serve para uma coisa como serve para a outra. Depende da finalidade e da forma como nós instrumentalizamos a competição. Porque ela tem em si um valor pedagógico imenso. Eu lembro-me muitas vezes desta história, às vezes falava com os meus próprios alunos, quando os queria estimular à participação em atividades, por exemplo, do âmbito do desporto escolar. Pierre de Coubertin, o criador dos Jogos Olímpicos Modernos, dizia que o importante era participar. Eu não concordo com o Pierre de Coubertin, já concordei com ele, mas não concordo. O que é importante é participar, mas ganhar. Porque a vida é exatamente isso. A vida não é para derrotas. A vida serve, portanto, tem aqui uma componente pedagógica forte, o lado da competição. Nós, quando vamos competir, é para ganhar. Somos lá só para participar. Isso não é próprio do ser humano. Portanto, é contra a natura. Portanto, nós, quando participamos nas coisas, é para vencer, para ganhar. É assim que acontece na vida. Nós, quando vamos para o trabalho, é para vencermos no trabalho, para vencer na vida, para vencer na doença, para vencer em todas as intempéries que a vida nos lança. E assim deve ser na atividade esportiva. Portanto, por isso é que a competição tem um fator pedagógico muito forte. Portanto, ela não é boa nem é má. É aquilo que nós queiramos, aquilo que nós achamos que é mais conveniente ou menos conveniente. Portanto, isso parte a cada um de nós, dos educadores, dos adultos que coordenam as atividades da nossa juventude. Por isso, que nos valha sempre a atividade esportiva, a atividade esportiva é como uma planta, só precisa que haja alguém que a regue para crescer, para se desenvolver e para que toda a gente a contemple e que goste de apreciar as plantas, assim todos nós gostamos também de apreciar a atividade esportiva, porque ela é vida e é crescimento, é alegria. Obrigado, Joaquim. Aproveito, depois desta tua aula quase da tua sapiência, né, nesta questão do desporto e da importância do desporto, recordei-me também que em boa hora implementámos aquilo que era o programa Manhãs Ativas, em que permitia a prática de desporto informal no Parque Urbano de Peniche, todos os domingos de manhã, aqui com a participação dos ginásios e das academias e de alguns clubes locais, e portanto que ainda vai decorrer também no decorrer deste ano de 2025 e portanto lembrei-me também dessa forma de desporto informal para todas as idades, que é também por si só um bom exemplo de coesão social. Pedia-te só, e agora até estou a aproveitar este momento para a título pessoal, também perguntar-te, tu também nesta questão do Corpo Nacional de Escuteiros, também tiveste aqui um papel importante a nível, não sei se a nível nacional ou regional, mas recordo-me também de ter esse conhecimento relativamente àquilo que foi a tua intervenção. Gostava que explicasses. Estou a olhar para ti, estou a ver até um olhar a relembrar-te de algumas questões. Gostava que falasses um pouco sobre isso, só por curiosidade, e obviamente quem nos acompanha também vão gostar de saber essa. Quem a conhece vai relembrar, quem não conhece vai gostar de conhecer também essa tua faceta relativamente aos escuteiros. Digamos, é um percurso muito, muito interessante que eu tive na minha juventude e naturalmente depois já em estado adulto. Eu fui seminarista,
fui seminarista e no seminário fui escoteiro. E naturalmente, quando acabei o escotismo no seminário, voltei a Peniche e mais tarde tive um convite da parte de um ex-colega meu de seminário que me desafiou a criar um agrupamento de escoteiros em Peniche. Já se tinha feito 2 tentativas, não tinham, portanto, não surtiu o devido efeito, digamos, acabou por desfalecer o projeto. E eu, na altura, com a ajuda de outros ex-escoteiros, nomeadamente o Tó Neves, também tinha sido escoteiro no seminário, portanto, nós os dois, digamos, metemos mão à obra, desenvolvemos, portanto, a criação do agrupamento de escoteiros 512, que é o agrupamento de Peniche. Felizmente, e em boa hora, todos aqueles chefes de escoteiros que me seguiram, portanto, depois eu deixei os escoteiros por razões da minha vida profissional e particular. O Tó Neves agarrou, deu continuidade, deu ainda maior ênfase ao agrupamento de escoteiros. Depois sucederam-se uma série de chefes de escoteiros que souberam consolidar, e hoje, de facto, o agrupamento de escoteiros 512 é um agrupamento, um grupo de juventude viçosa, portanto, criativa e portanto, colaborativa, e muito interessante, e até uma referência ao nível do escotismo regional. E eu fico, de facto, sempre que me lembram isso e sempre que me lembro dos escoteiros. Escoteiro é como ser professor. Escoteiro uma vez, escoteiro para a vida toda, assim como os professores. Professor uma vez, professor para a vida toda. E de facto, depois tive uma passagem pela denominada Junta de Núcleo do Oeste. Foi aí que eu desempenhei funções como responsável pedagógico pelo escotismo no Oeste. Ajudei, naturalmente, com todos os membros da Junta de Núcleo do Oeste, quase que a chegar àquilo que ainda hoje é tanto a Junta de Núcleo do Oeste. Ajudei a criar outros agrupamentos e tive companheiros de caminho, pessoas de grande valia, de grande qualidade a todos os níveis, quer de natureza pedagógica, quer do conhecimento, até do ponto de vista da religiosidade, naturalmente, do catolicismo. Portanto, trabalhei neste âmbito com o Dom Manuel Clemente, que na altura também fazia parte da Junta de Núcleo do Oeste, e portanto, e muitos outros colegas, ou já pessoas, ou alguns ainda continuam ligados ao escotismo, mas outros entretanto já deixaram o escotismo. Mas foi de facto uma passagem muito importante na minha vida, e não é gratuito o que eu vou dizer, que habitualmente se diz. Portanto, há muita coisa que eu hoje sei, faz parte da minha própria personalidade, da minha própria educação e formação, devo essencialmente aos escoteiros e ao facto de ter trabalhado durante ainda muitos anos naquele grupo fantástico do Corpo Nacional de Escutas nacional. Muito bem. Não, e eu, referenciando aquilo que é o trabalho meritório dos escoteiros de Peniche, também referenciar que há um agrupamento também de escoteiros na Torre da Baleia, também eles já aqui com uma dinâmica muito positiva, e portanto, no que diz respeito a esta dimensão dos escoteiros, diria que o Conselho de Peniche está muito bem servido por dirigentes e por escoteiros.
Sim, sem dúvida absolutamente nenhuma, né? Portanto, e, que revelam sempre e, e ao que parece estão sempre presentes em muitas atividades e sempre que são chamados também a participar, quer nas atividades de natureza religiosa, naturalmente, quer até de caráter de natureza civil. Se me permites, até queria aqui referenciar aquilo que foi a colaboração em tempos de Covid, naquilo que foi a colaboração com as próprias mesas de voto em eleições que ocorreram nessa altura. Houve aqui, de facto, uma grande partilha, uma grande generosidade naquilo que foi a colaboração dos escuteiros a esse nível. Exatamente. E, portanto, fica aqui o nosso bem-aja para todos os escuteiros. Para todos os escuteiros. Aliás, o lema deles é exatamente servir. Portanto, por isso é que quando inicialmente referia-me ao facto de que, portanto, qual a motivação que nós temos sempre a entrar nestes projetos de natureza política, tem muito a ver com estas questões da aprendizagem, de educação e de formação, que eu de facto nos escuteiros aprendi a servir o outro, a servir o próximo, a cumprir as missões, portanto a cumprir uma missão, estar sempre disponível, estar alerta, portanto isso são máximas do escutismo. Eu fico de facto satisfeito quando ouço algo abonatório tanto deste grupo de jovens. Joaquim Raul, foi um privilégio ouvir a tua visão, sempre tão centrada naquilo que é o serviço público, a participação cívica e as pessoas. Esperamos que esta conversa inspire mais gente a olhar para o desporto, para a juventude e para a educação como peça-chave no desenvolvimento do Concelho de Peniche. Joaquim, muito obrigado por ter estado connosco e a todos os que nos acompanham, espero que tornem a estar connosco no próximo podcast de Unidos por Peniche.